Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. No ar, mais um programa Sala de Opinião e com uma entrevista muito especial. O primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Fábio Ramalho, está aqui hoje fazendo uma visita ao nosso estúdio. E, logicamente, que não poderíamos de forma nenhuma deixá-lo de entrevistá-lo. E é o nosso convidado especial. Fábio Ramalho é primeiro vice-presidente e coordenador da bancada de Minas Gerais, dos deputados de Minas Gerais, filiado ao PMDB. Bem-vindo, deputado. Bem-vindo, eu me sinto aqui em Rondônia como se sentisse na minha casa. E fiquei maravilhado com Rondônia. Rondônia é um estado diferenciado. As pessoas têm que vir a Rondônia para conhecer Rondônia. De terras férteis, um povo trabalhador e um povo com uma educação bem avançada. Um ensino superior em Rondônia. Eu quero aqui parabenizar, sobretudo, a Finca. Aqui é uma cidade de estudos. Uma cidade que você entra e vê laboratórios dos mais modernos do mundo. Eu quero parabenizar toda a família Finca e dizer que aqui é o lugar realmente de se aprender e Rondônia tem muito a oferecer ao Brasil através da Finca e de outras universidades que eu tenho certeza que tem os laboratórios melhores do mundo. Que beleza. A gente fica muito feliz de ouvir essas colocações, porque muitas vezes Rondônia é vista com os outros olhos, né? As pessoas que não conhecem Rondônia acham que Rondônia é o fim do mundo. E nós lutamos para mostrar a Rondônia a beleza que é e o crescimento que tem nosso estado. Então, quando recebemos uma visita como a do senhor, deputado, aqui em nosso estado, e temos o prazer de recebê-lo nas Faculdades Integradas Aparício Carvalho, nos sentimos extremamente orgulhosos de poder mostrar a estrutura e o senhor ver em loco o que o ensino superior apresenta para o nosso Brasil. É um orgulho estar aqui, um prazer imenso e, sobretudo, como você bem disse, a gente lá fora as pessoas têm uma imagem diferente de Rondônia. Aqui parece que as pessoas falam, terra de índio, terra de onça, não tem nada não. Aqui são terras férteis, um povo trabalhador. E quando a gente entra numa faculdade como essa, uma universidade como essa, a gente vê a tecnologia a cada dia se avançando através do estudo, muito mais que isso. Uma tecnologia para que as pessoas possam ter um trabalho melhor, possam ganhar mais e possam levar essa tecnologia para o campo que avança aqui. Nós temos soja, boi, nós temos aqui garimpos e temos peixe. Rondônia hoje tem os melhores peixes, é um grande celeiro. O peixe daqui é um dos mais saborosos, porque aqui tem muita água, muita luminosidade, e isso deixa o peixe mais saboroso. Então, quando você come um peixe de Rondônia, você vê um peixe diferenciado. O boi de Rondônia é um boi verde, é um boi que você vê, ele não tem remédios, ele não toma remédio. Então, é uma carne mais saborosa, uma carne diferenciada.
Você vê aqui, você passa por Rondônia, você vê muita água, muitas usinas hidrelétricas, você vê, sobretudo, plantações imensas de arroz, de soja. Você vê aqui um estado promissor, um estado que precisa de uma infraestrutura melhor para que a gente possa escoar essa riqueza, e o governo tem que voltar os seus olhos mais para esse estado, que é um estado do crescimento, do trabalho, e é um estado que eu tenho certeza tenho ajudado no crescimento do PIB brasileiro. Que beleza. Deputado, o senhor está no terceiro mandato da Câmara dos Deputados, né? Isso, eu estou no terceiro mandato. Hoje eu sou coordenador da bancada de Minas pela 5ª vez, sou vice-presidente da Câmara, tenho a honra de conviver com a bancada de Rondônia, que é uma bancada, quando a questão é Rondônia, não tem coloração partidária. Eu tenho acompanhado lá os 8 deputados, os 3 senadores, lutando por Rondônia. Rondônia tem grandes deputados e deputadas, tem senadores dos melhores lá do Congresso, mas tem, sobretudo, tem Mariana Carvalho, o carinho de toda aquela casa, a admiração, ela que é a 2ª secretária da Câmara e que venceu uma eleição avulsa contra o partido dela, mas recebeu um chamamento de todo o parlamento para que fosse candidata. Ela não queria ser candidata na época, mas o parlamento exigiu que ela fosse candidata e o parlamento demonstrou para ela, na hora de votar... Deu resposta, né? Deu uma resposta com a maior quantidade de votos que alguém poderia ter naquela casa. Realmente nos surpreendeu bastante a votação da Mariana, a deputada, nesse processo, né? 416 votos de 500 deputados, 500 e poucos deputados, é algo extremamente expressivo, né? Demonstrou, sobretudo, a liderança dela, a maneira correta com que o trabalho dela tem feito naquela casa. Ela tem feito um trabalho, sobretudo, para o estado de Rondônia. E aqui, realmente, nós temos aqui em Rondônia uma bancada de admiráveis. Nós temos a Marinha, eu não quero, assim, para mim não errar, nós temos uma bancada que, quando a questão é Rondônia, toda essa bancada é uma bancada unida, não tem coloração partidária. E penso que é dessa maneira que a gente tem que fazer. Política na hora certa, política no campo da política, no momento certo e no tempo da política. Nos outros momentos é o momento da gente fazer a união. Deputado, o senhor como vice-presidente da Câmara dos Deputados, tem várias atribuições. Eu gostaria que o senhor falasse dessas atribuições e do seu papel. Como que o senhor tem visto o Congresso Nacional? A primeira atribuição do vice-presidente é substituir o presidente, é ser um conselheiro do presidente daquela casa e também ter as atribuições de julgar os companheiros na instância maior, que é a vice-presidência, e também fazer um encaminhamento de cada deputado quando ele tem qualquer questionamento junto aos ministros de estados. Então a gente tem feito esse questionamento. Eu vejo que o Congresso Nacional ele tem melhorado muito. Nós temos que aprimorar, tem coisas que têm que ser feitas, muita coisa há de ser feito. Cada ano a gente tem que aprimorar, melhorar o Congresso. O Congresso ele é a única casa que é aberta ao povo. As pessoas reclamam da política, falam mais da política, generalizam a política, mas eu posso afirmar que a maioria, todos os casos que chegam lá para ser julgados, todos são julgados e na maioria das vezes, quando deve, eles são punidos. Nós temos vários deputados que hoje perderam o mandato, demonstrando que aquela casa é uma casa séria. Quando você vê falando sobre delação premiada, sobre tudo isso, sobre Lava Jato, sobre todas as questões que tem no Brasil hoje, por onde que começou tudo? Começou pelas leis que foram votadas por aquele Congresso. Se não houvesse aquele Congresso, não haveria delação, não haveria Lava Jato. Então, quando as pessoas têm que saber que a Câmara, a gente não pode generalizar. Tem pessoas, talvez, que erram e os que são errados, eles são punidos. E quem escolhe as pessoas para ir para o Congresso é o povo brasileiro. Como o senhor vê a atual pauta da Câmara? Como é que está essa pauta? Eu acho que hoje nós temos uma pauta do ano passado, que foi uma pauta de modificações trabalhistas, uma pauta mais voltada para a economia, e nós temos que fazer mais coisas pela economia. Eu penso que no atual momento nós temos mais reformas para ser feitas,
talvez não seja feita nesse mandato, mas poderá ser feita no próximo mandato. E a população tem que saber que nós temos que ter reformas para ter o Brasil andando. A gente precisa dessas reformas. Hoje a pauta principal da casa é a segurança pública. As pessoas hoje, você não consegue ter liberdade se você não tem segurança. Então a pauta principal da casa para esse ano vai ser segurança pública, no sentido de que a gente possa dar mais segurança para todos os cidadãos. A gente tem leis lá para ser votadas. Eu particularmente sou contra a questão do armamento, mas sou favorável que nas fazendas tenha-se armamentos. Eu sou favorável a isso. A gente não pode estar armando, as pessoas não precisam estar andando armadas nas ruas, mas nas fazendas... Isoladas, né? Elas são isoladas, então elas precisam de ter ali as armas até para se ter uma defesa, para as pessoas saberem que ali as pessoas não estão indefesas. Então eu penso que na questão, a gente tem que avançar na questão do armamento e realmente dar segurança ao homem do campo. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião e entrevistando o Fábio Ramalho. Ele é primeiro vice-presidente da Casa dos Deputados, da Câmara dos Deputados. Deputado, a gente, falando de desarmamento, armamento, segurança, nós vivemos um Brasil inseguro e extremamente violento, né? O senhor acredita que nós vamos ter uma saída para esse processo? Penso que sim. A primeira saída que teve, nós tínhamos o Rio de Janeiro, que é um estado que hoje a insegurança ela vive no meio das pessoas, dentro das escolas, nas ruas, nas casas. Com a intervenção no Rio, a gente espera que aquela intervenção ela possa sim mostrar um novo caminho para o Brasil, que aquela intervenção do Rio ela possa ter uma linha de trabalho de segurança em todos os estados e cidades brasileiras. Hoje nós vivemos um momento da insegurança, as pessoas saem para a rua, têm medo. Eu penso que segurança tem que ser tratada com alta tecnologia, você tem que ter tecnologia e tecnologia, isso tem que ser empregado lá, a inteligência junto à tecnologia, para que a gente aprimore as questões, façam leis também mais duras, porque hoje o cidadão vai ali, mata um, rouba outro, você prende ele agora, amanhã ele está solto. Então a gente tem que ter uma legislação mais dura para esses casos, para que a gente não deixe esse cidadão que cometeu um crime grave na rua cometendo mais crimes. Então a gente tem que ter legislação dura, legislação que impeça esse cidadão que cometeu esses crimes de estar solto, colocar ele na cadeia no momento certo, deixar ele preso para que ele não possa cometer mais crimes, assaltos, mortes e, sobretudo, a gente tem que aprimorar as leis e ter uma segurança. Não adianta você só armar as pessoas.
Armar, nós vamos matar o mundo. A gente tem que ter legislação para prender quem tem que ser preso e temos que, sim, dar ao brasileiro, principalmente às fazendas, o direito de que eles tenham armas nas suas fazendas para que eles tenham defesa. Dentro da cidade nós temos a segurança já dos policiais, tanto os militares como o civil, que faz um grande trabalho, policial também municipal, algumas cidades têm as polícias municipais, então tem que fazer uma integração das polícias, as polícias têm que ser integradas pelo sistema de inteligência e de alta tecnologia. É a melhor maneira hoje da gente fazer segurança e qualificação de segurança. É interessante que a pauta, por exemplo, do brasileiro sempre foi educação e saúde em primeiro lugar, né? Hoje essa pauta virou, né? Hoje é segurança, nós precisamos de segurança em primeiro lugar, porque ninguém consegue, não vai ter saúde se a gente está no mundo de violência, você acaba indo a óbito porque é tanta violência, tanta confusão, os bandidos armados, né? E precisamos resolver. E como que fica a saúde e a educação? A saúde e a educação ela é primordial, não existe país sem educação. A principal plataforma de um país, o principal projeto de um país tem que ser a educação. A saúde a gente tem que aprimorar, ver o que tem de gastos excessivos na saúde, fazer uma saúde com mais qualificação, com mais qualidade para o cidadão, para que a gente possa atender com menos recurso, mais qualidade. E na questão de educação, não existe país nenhum que consegue fazer com que esse país vire um país de primeiro mundo. Se não tiver educação. A educação ela está em primeiro lugar. Mas o que tem no Brasil hoje? Nós vivemos em um país onde que a insegurança está em primeiro lugar. E essa insegurança gera todos os conflitos dentro das casas. Então você não consegue ter liberdade se você não tiver segurança. Então, segurança está aliada à liberdade, está aliada à educação e à saúde. Deputado, a reforma trabalhista, ela contemplou o que o governo queria? Eu penso que contemplou. E a reforma, você ainda precisa de alguns aprimoramentos. As pessoas vão ver que isso vai ser benéfico para o país. Eu vejo que os sindicatos bateram muito nessa questão, mas era necessário, como é necessário outras reformas. Mas outras reformas têm que ser mais discutidas com a sociedade. A reforma da Previdência ela é necessária, mas ela precisa ser discutida com a sociedade. Ela tem que ser construída com toda a sociedade brasileira. Ela não pode ser só os tecnocratas, os burocratas sentados lá em Brasília, determinar o que tem que fazer. Nós temos que, sim, ter uma nova visão, nós temos que ter uma discussão maior. Hoje o brasileiro vive mais, com isso acarreta mais despesas. Então, quando as pessoas vivem mais, elas precisam talvez que contribuir com mais tempo, dando mais tempo do seu trabalho. Porque vai chegar um momento que nós vamos ter... Primeiro se quebra os estados brasileiros, depois vai se quebrar a nação. Então a gente tem que ter reformas, mas reformas discutidas melhor com a sociedade brasileira. Com relação ao recuo, né, do governo com relação à Previdência Social, como que o senhor viu isso? Eu vejo isso como um ganho para a população. Neste momento, eu, por exemplo, era contra a reforma da Previdência. A maioria dos deputados eram contra. Eu via aqui em Rondônia, os 8 deputados que eu conversei, todos eram contrários à reforma da Previdência, como ela está e como ela estava. Eu acho que a reforma ela tem que ser discutida melhor com toda a sociedade brasileira, para que a sociedade compreenda e para que a gente faça uma reforma séria. A primeira reforma que nós temos que fazer antes da Previdência é a reforma das taxas altíssimas dos juros. Nós temos os juros mais caros do mundo. Nós temos os juros de cartão de crédito de mais de 300%, do cheque especial. Nós temos que, sim, dar ao cidadão brasileiro o direito de que ele possa tomar dinheiro para investir e gerar empregos, gerar riqueza. Os bancos hoje, são poucos bancos no Brasil, isso atrapalha muito. Nós temos que, o sistema financeiro tem que ser mais aberto para que cada cidadão, cada empresário brasileiro, tanto empresário rural como urbano, possa ir no banco fazer com que o dinheiro gire riqueza e não gire somente em juros. Hoje é muito fácil, o banqueiro empresta o dinheiro para quem ele quer, com juros exorbitantes, impedindo o crescimento do Brasil. Nós temos que, sim, primeiramente ter uma reforma urgente das taxas de juros.
quais são os avanços que nós tivemos, deputado, na política? Tivemos avanços? Tivemos muitos avanços na política. E nós temos que avançar ainda. A gente vai ter que chegar a um momento certo, fazer uma reforma política adequada para o país. A reforma, os avanços na política estão aí para que as pessoas vejam. Teve muitas leis que foram colocadas e votadas, leis até impopulares, mas que foram votadas na Câmara. E o avanço principal hoje da política chama-se uma pauta de segurança, uma legislação nova para a segurança brasileira. Deputado, nós sabemos que o nosso presidente, o presidente do Brasil, Michel Temer, ele tem um processo de rejeição muito grande, né? Um processo imenso, é do seu partido, do PMDB. Como que o senhor avalia, como o partido avalia essa rejeição do presidente Temer? Primeiro que o presidente Temer, ele não foi eleito para ser presidente. Ele foi eleito um vice-presidente da presidenta Dilma, que no percurso do caminho ela se perdeu, teve uma intervenção que foi, nós fizemos lá, o Congresso teve que intervir, porque o Brasil estava indo para um buraco sem fim. Acho que o presidente foi colocado lá. Isso gera realmente uma impopularidade. Ele teve que tomar medidas drásticas, mas medidas que começaram a colocar o Brasil no caminho certo. O Brasil, ano passado, ele saiu de uma recessão de menos 3,5%, menos 5%, para um PIB de um ponto negativo, positivo. Esse ano já se coloca aí um PIB de 3% positivo, e aonde que nós vamos gerar esse ano mais de 3 milhões de empregos. Nós temos hoje mais de 12 milhões de desempregados. Essa questão de segurança, ela passa também por ação social, passa por emprego. Quanto mais gente empregada, mais segurança a gente vai ter. Porque o cidadão desempregado, ele fica desesperado. Ele fica um cidadão inseguro. Ele fica atrás de comida, ele fica atrás de colocar na sua casa o alimento. Então, a segurança também passa a questão. Ação social e emprego. Então, cada vez mais que a gente aprimorar o sistema nosso de voltar aos empregos, eu vejo aqui em Rondônia, por exemplo, nós precisamos aqui em Rondônia, urgente, de uma infraestrutura melhor para o transporte de grãos, de peixe e de carnes. Rondônia, e a gente tem que ter isso, não em Rondônia, aqui o norte brasileiro hoje, nós precisamos ter uma infraestrutura melhor para o norte. Porque o Brasil precisa, né? E principalmente o norte, que é o celeiro hoje. Hoje quem está alavancando o nosso PIB, se você analisar bem, a maioria está vindo do norte. É a soja, é o boi. Nós temos em Minas Gerais uma produção imensa de café, em São Paulo também café e leite lá. Mas eu penso que nos lugares onde está produzindo muito, a gente tem que investir em infraestrutura para dar mais qualidade e mais competitividade que nós temos. O Brasil é um país rico, nós temos petróleo, nós temos no Brasil minério, nós temos no Brasil o agronegócio mais competitivo do mundo. Nós somos o celeiro do mundo. Nós temos aqui na Amazônia, além do celeiro do mundo, nós também temos o ar mais puro. Nós temos que saber melhor aproveitar a natureza e a gente cobrar do mundo também esse ar puro que a gente espalha para o mundo inteiro. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência.
Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com Sala de Opinião e entrevistando Fábio Ramalho. Ele é deputado federal e vice-presidente da Câmara dos Deputados. Deputado, nós sabemos que a agropecuária é a base, né, da nossa economia. Mas eu gostaria que o senhor falasse dos avanços que a agropecuária teve nesse governo. Teve, primeiro, na escolha do ministro. O ministro Blário entende muito principalmente de agricultura e de pecuária, né? Ele é um dos maiores plantadores de soja do mundo. E com isso, ele tem uma maneira diferenciada de negociar. Negocia com o mundo, uma pessoa que entende do que está falando. Que é a vantagem, né? Grande vantagem. É a grande vantagem. Então ele viaja o mundo, conhecido com as pessoas, a maioria das pessoas do mundo o conhece. Então eu penso que ele tem, o grande avanço foi a escolha de um bom ministro para a área, alguém que conhece a agricultura. E o que eu penso do agronegócio? Nós temos que sim, avançar ainda mais no agronegócio. Colocar linhas de créditos melhores para que a gente possa produzir mais, colocar infraestrutura para que as pessoas possam escoar a sua mercadoria. A gente tem que dar mais, o governo tem que fazer a sua parte. Houve um avanço tecnológico também na área, né? Bastante. Não, né? O avanço tecnológico ele é fantástico. Nós temos, através até da Embrapa, né? Quando as maiores as sumidades nessa questão de tecnologia, de estudos, né, que foram implantados no Brasil, e isso ajudou muito. Mas agora a gente precisa ajudar ainda mais o agronegócio, ajudando através de uma infraestrutura melhor, com mais ferrovias, com os melhores portos, com as estradas melhores. Eu vejo aqui a BR-364, eu estava passando pela estrada, encontrei com a deputada Marinha, ela pediu para dar uma força, e eu vejo que a bancada todinha está nessa conexão da infraestrutura. E o que eu penso? Eu penso que realmente nós temos que investir em infraestrutura. Isso gera segurança. Todo lugar onde que se gera mais riqueza, se gera mais segurança. Eu vejo a Mariana lá com um trabalho bonito aqui por Rondônia, né? Ela que tem uma liderança grande. Eu acho que tem que fazer essa união com que a gente possa trazer ferrovia para o estado de Rondônia. Ferrovia em Rondônia. Seria uma grande solução, né? Um avanço, né? Nós temos que avançar. O Brasil hoje nós temos mais ou menos 22 mil quilômetros de ferrovia. Só para você ter ideia, a Índia tem um território menor do que o Brasil, uma produção menor do que o Brasil, tem 220 mil quilômetros de ferrovia. Então o Brasil precisa urgentemente de dobrar esse número de ferrovia, fazer as PPPs, trazer pessoas de fora para investir, para que a gente possa, através de ferrovias e de melhores portos, fazer um escoamento melhor, ser mais competitivo, e o governo tem que fazer a sua parte com o agronegócio. O agronegócio tem feito muito pelo Brasil. O Brasil agora precisa também fazer muito para o agronegócio. O que fazer para que a nossa economia brasileira ela possa cada vez mais melhorar? Agropecuária, agronegócio? Eu acho que o agronegócio, nós temos o petróleo, né? Hoje nós temos a Petrobras aí que está tendo investidores de fora para explorar o nosso petróleo. Isso é necessário, o Brasil não tinha condições. Nós temos muito petróleo para ser descoberto, muito gás para ser descoberto. Nós precisamos de uma economia mais aberta, com juros menores. Os juros brasileiros são absurdos ainda. A taxa Selic, que era mais de 16%, hoje ela está em 6,75%, mas os juros bancários não, os juros bancários continuam muito altos mesmo. Eu penso que a gente tem que dar um choque nos juros para que a gente possa fazer com que a economia ela gire mais. Nós temos o minério, né? Nós temos os minérios. A China, ela hoje vive muito do minério brasileiro, porque a China tem as maiores reservas de minério do mundo também, mas um minério de um teor de qualidade inferior ao brasileiro. Ela necessita
do minério brasileiro. O único minério que dá para fazer a liga lá é o nosso. Então a gente tem, hoje nós temos uma CEFEM cobrada um pouco melhor, e eu penso que nós temos que avançar. Nós temos muita riqueza, o Brasil é cheio de diamantes, é cheio de ouro. A gente tem que procurar uma maneira de explorar isso com tecnologia, com respeito ao meio ambiente, fazendo com que essa riqueza seja para os brasileiros. O povo brasileiro, grande parte do povo brasileiro, anda muito descrente com o nosso Brasil, né? E nós precisamos encontrar um mecanismo, um meio de melhorar essa autoestima do brasileiro. O senhor teria uma fórmula para isso? Eu acho que essa fórmula ela está acontecendo. A partir do momento que você começa o PIB nosso a crescer, vamos ter um PIB esse ano de 3%, a gente tem que voltar a ter um PIB de no mínimo 6%, o Brasil tem condição disso, de ter um PIB acima de 6%, para que a gente possa voltar à autoestima do brasileiro, principalmente nessa questão de segurança e na questão da volta do emprego. A partir do momento que o cidadão tem a volta do seu emprego, ele passa a ter ele passa a ter um olhar melhor para o seu país. Então a gente também não pode falar o que o Brasil pode fazer para a gente. Todos nós brasileiros temos que ter a convicção do que nós podemos fazer para o Brasil. E a imagem do parlamento brasileiro? Como resolver, como fazer para melhorar a imagem? Porque existe um desgaste, né, muito grande, né? Isso é natural e é no mundo inteiro. Todos os parlamentos são mal avaliados. Talvez a imprensa ela generaliza muito. Talvez você tenha um parlamento. Nós temos um parlamento onde temos mais gente boa do que ruim. No entanto, a imagem que fica é do ruim. Nós temos os ruins são punidos no parlamento. Na maioria, quando são julgados, eles perdem o mandato. Todos, quando tem um julgamento, todos, nunca vi ninguém ficar no mandato lá quando se prova alguma coisa. Então a gente tem um parlamento aberto e eu posso afirmar que o parlamento, na maioria das vezes, ele é mal interpretado pela população brasileira. Mas é a única casa aberta que recebe todos os brasileiros. É a única casa em Brasília que você chega que tem as portas abertas para discutir. Quando você tem um problema com o taxista, é lá que se recebe. Quando você tem um problema com qualquer tipo de cidadão brasileiro, seja o enfermeiro, o médico, a casa que ele acha aberta para receber é a casa do povo, que é o parlamento. Deputado, o senhor representa um dos estados mais politizados do Brasil, né? Lá nasceu várias frentes importantes da nossa política. Hoje, como que está Minas Gerais? Minas Gerais passa por uma dificuldade imensa, como eu afirmei. Nós temos, os estados estão quebrando, porque nós temos um custeio alto. Minas Gerais, para você ter uma ideia, deve arrecadar uma faixa de 100 bilhões e tem uma despesa de 115. Todos os anos o estado fica devedor de 15 bilhões. Então a gente tem que avançar em reformas para que a gente possa... As pessoas já não aguentam mais pagar impostos e não ver resultado. Então a gente tem que procurar resultados para a população. Não é através só de impostos, a gente tem que ter, sim, fazer algumas mudanças, tanto no parlamento, como no poder judiciário, como no poder público total, para que a gente possa enxugar a nossa máquina pública, para que a gente possa devolver para o cidadão um pouco do imposto que ele paga, que a carga tributária do Brasil é muito alta, e isso tem acarretado uma descrença dos brasileiros. Você tem uma carga tributária alta, você tem alguns setores que também têm que contribuir, não é só o poder, não é só o público, não. Nós temos os bancos que têm que contribuir, nós temos as classes que ganham muito. Hoje você tem no Brasil, nós temos que criar até se for o caso, as pessoas que têm muito dinheiro, eles têm que contribuir de alguma maneira para que a gente consiga fazer um Brasil mais igual para todos. Essa conjuntura política do Brasil, qual a sua avaliação? Como que o senhor vê esse quadro? Eu penso que o quadro brasileiro hoje é um pouco nebuloso. Você não tá enxergando o que vai acontecer na conjuntura política. Está difícil, né? Você conseguir... Está difícil, o que é. E nós temos que ter responsabilidade nesse momento. Nós não temos que abraçar aquilo que a gente pensa que vem algum aventureiro, aí você tem que abraçar. Eu acho que as pessoas têm que saber realmente como que está o Brasil, o que é que tem que ser feito para o Brasil
ir para frente, as mudanças que têm que ser feitas, tem que se conscientizar toda a população brasileira. No momento eleitoral, vai ser um momento das pessoas pensarem melhor, ver o que é melhor para os seus estados, para o Brasil num todo, para que a gente possa, através da política, fazer a mudança necessária para o Brasil crescer mais, gerar mais emprego, gerar mais segurança para o cidadão brasileiro e, sobretudo, para que a gente só consegue fazer um Brasil melhor através da educação. A gente tem que começar da educação lá do ensino, do início, do fundamental, melhorando o fundamental, para que a gente possa dar, na hora que o cidadão chega no ensino superior, ele possa ter uma base forte, possa ter os conhecimentos aprimorados para frente, para que ele gere, com a sua inteligência, com a sua capacidade, possa gerar mais tecnologia para o nosso Brasil através do conhecimento. Como que o senhor faria uma avaliação, uma análise, apesar de ser seu partido, do presidente Temer, do governo Temer? Eu acho que o presidente Temer, ele fez avanços para o Brasil, que vai ser, numa hora certa, ele vai ser julgado por esses avanços que ele tem feito. Ele tomou pautas impopulares, isso também foi necessário, e agora eu acho que ele acertou nessa pauta da segurança. Estava cheio de pauta impopular, chega um momento que você não consegue votar mais. Não adiantava você colocar a reforma da Previdência, que a reforma da Previdência não ia ser votada. Então tinha que procurar uma nova pauta para o Brasil, e a pauta hoje que o cidadão quer, e a gente tem que escutar, quem está lá em Brasília tem que escutar as ruas. Você não pode ficar só com o olho no palácio, não. Você tem que ficar com o olho nas multidões, nas ruas. Porque eu sempre falo que o que vem da rua é o que faz as mudanças no Brasil. Esse processo todo, Lava Jato, corrupção, prisões, Polícia Federal, Moro, como o senhor vê de tudo isso? Eu acho que o Moro ele é um grande juiz, eu acho que é o que precisa, né? Mas eu penso que a Lava Jato, ela tem o seu... nós temos que bater palma para... Mas ela tem que ter um fim. Qualquer julgamento começou, nós temos que ter o início, o meio e o fim. Seja ela em qualquer operação, no mundo inteiro é assim. Os países sérios do mundo são assim. Eu penso que a gente tem que ter o fim, até para que você possa detalhar, julgar, condenar quem tem que ser condenado e absolver quem tem que ser absolvido. Então você tem que ter início, meio e fim. Então acho que a Lava Jato ela tem que ter ela tem que se concluir para que a gente possa realmente começar a passar o Brasil a limpo. A Lava Jato ela existe porque o Congresso brasileiro deu poderes que foram utilizados para que se implantasse a Lava Jato. Então eles falam o Congresso é ruim, o Congresso é mal avaliado, mas foi o Congresso que deu os poderes para que se implantasse no Brasil o início do fim da corrupção. Vou fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, aí já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.
voltamos com um saldo de opinião e entrevistando Fábio Ramalho. Ele é primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e visitando Rondônia, deputado federal por Minas Gerais e líder da bancada de Minas Gerais. Deputado, o senhor esteve em Porto Velho, esteve no estado de Rondônia, participando de um evento solidário, Gol Amigo. Como que o senhor viu esse evento e o que o senhor achou da realização desse evento no estado? Me senti muito emocionado e muito energizado. O Gol Amigo, eu fui lá encontrar com Mariana e com Maurício na PAI. Já saí de lá emocionado e com uma energia fantástica. Vendo que o Gol Amigo é uma maneira de interagir o cidadão com toda a parte social da cidade. A vinda aqui de Romário e de outros craques demonstra o prestígio de quem os trouxe aqui, demonstra, sobretudo, o compromisso das pessoas que fazem política em Rondônia, o compromisso com a ação social, o compromisso com aqueles que mais precisam. E a demonstração do povo, principalmente de Porto Velho e do estado de Rondônia, que estava ali presente, demonstrando que aqui nós temos um povo que cuida da sua gente, um povo que entende o que é ação social, um povo que abraça a ação social, e isso demonstra que aqui é um estado que as pessoas acreditam. Solidárias, né? Acreditam na solidariedade. Né? São solidárias, são amigas e, sobretudo, estão ali prestando o seu serviço, demonstrando, através da sua ida ao campo, de que eles têm um compromisso com a classe mais necessitada de Rondônia. Parabéns a Mariana, parabéns ao Maurício, que fizeram esse evento demonstrando que é possível juntar pessoas para fazer o bem. 9 toneladas de alimento foram arrecadadas. Eu acho que isso é magnífico, né? 4.500 pessoas compareceram ao evento, numa festa, uma festa democrática e solidária, né? Isso nos enche de orgulho, né? Enche de orgulho, nos enche de energia, nos enche de crença nas pessoas. As pessoas acreditam, as pessoas são solidárias, o Brasil e principalmente o povo de Rondônia está de parabéns. Demonstra que é um povo voltado para a solidariedade, para ser amigo um do outro. E nós saímos daqui, todos nós que viemos, saímos daqui com a energia, com a carga renovada, com a bateria renovada, saímos daqui para levar isso para todos os rincões do Brasil. Que bom, parabéns e obrigado por ter vindo. Mas, deputado, quais são os projetos do futuro político? Eu acho que o projeto do futuro político é assim, a gente está na política e o nosso projeto é esse, é andar na política, é ser político, é uma vocação política. O projeto do político, o meu projeto pessoal é de tentar fazer um bom trabalho. Eu sou hoje vice-presidente da Câmara, quero, se vencer as eleições desse ano, ser candidato a presidente da Câmara e poder contribuir para o Brasil, contribuir no sentido de fazer um Brasil melhor, um Brasil com reformas, mas um Brasil com discussão com toda a sociedade, demonstrando para a sociedade quais os caminhos que a gente pode construir juntos, demonstrando que é dessa maneira que você faz reforma. Nós temos que fazer reforma tributária, reforma previdenciária, nós temos que ter na cabeça que a gente tem que ter, vamos ter que separar a previdência pública da privada, nós temos que separar a ação social da previdência. Hoje nós não podemos deixar o cidadão que trabalha no campo, o cidadão do BCP, o cidadão da ação social. A gente tem que criar alguma maneira de que essas pessoas recebam todos os meses o seu recurso seja sagrado e separar e fazer com que a gente possa fazer uma nova idade de aposentar, mas na hora certa, mas uma nova idade discutida com toda a sociedade brasileira. Hoje, esse ano, posso afirmar, ninguém vai votar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência tem que ser discutida com toda a sociedade brasileira.
Como melhorar a economia do Brasil? O senhor está melhorando, mas o senhor acredita que possamos melhorar ainda mais a economia? Nós temos que ter reforma, nós temos que ter leis também que dê segurança jurídica a cada pessoa que venha investir no Brasil, porque hoje você tem um tipo de lei, amanhã você tem... Então nós temos que ter segurança jurídica para que a gente possa melhorar o país e que a gente possa fazer com que nós tenhamos em um curto tempo todos os brasileiros trabalhando. É dessa maneira que a gente vai poder melhorar o Brasil, dando emprego a quem está desempregado e dando segurança jurídica a quem quer investir no Brasil. Fazer reformas que serão necessárias para que a gente possa dar a certeza que as pessoas vão ter o dinheiro para receber. Porque hoje o que acontece? Eu vejo hoje muitos estados começando a atrasar os seus pagamentos. Não é porque o governador seja ruim, não. É porque nós temos hoje um custeio que aumentou muito e talvez as receitas não acompanharam. Nós tivemos 3 anos de Brasil para baixo e tivemos 3 anos de custeios altos, tudo subindo. Então acho que chegou o momento da gente fazer mudanças drásticas, enfrentar com coragem. Nós temos que ter coragem. A principal coisa que um político tem que ter é coragem. Coragem para tomar medidas drásticas, mas coragem para fazer com que a gente possa dar ao brasileiro o respeito e que o seu direito seja assegurado. O senhor tem um bom relacionamento com o presidente Temer. Como que é esse relacionamento? O senhor é amigo do presidente? Sou amigo do presidente, mas eu sempre não confunde, né? Eu não confundo as coisas. A gente, de vez em quando, eu já tivemos várias discussões, vários embates, onde que as pessoas acham que a gente nem vai realinhar de novo. Mas o presidente Temer, ele é uma figura muito solidária, muito amiga, e quando eu falo com ele, eu não estou na gaveta de ninguém e também não tenho cargos no governo, não quero cargo, não indiquei ninguém no governo, para que eu tenha a liberdade de fazer as cobranças necessárias pelo Brasil e principalmente para o meu estado de Minas Gerais, que eu represento. Deputado, chegando no final de Estado de Opinião, quero aqui agradecer imensamente a sua participação nesse programa e dizer que é sempre uma honra recebê-lo. E agradecer mesmo por também ter comparecido a essa festa da solidariedade, que é o Gol Amigo, em que foi um sucesso. E com a presença de vocês, o sucesso foi maior ainda. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, senhor Aparício, agradeço a você, a sua filha Mariana, o seu filho Maurício, a dona Silvia, né, com esse carinho imenso, recebendo cada pessoa ali, demonstrando uma maneira elegante, uma maneira sincera, uma maneira solidária de receber os visitantes e de receber a todos nós. A gente sai daqui com a energia recarregada, com as baterias recarregadas, mas sai, sobretudo, sabendo que viemos aqui e conseguimos fazer mais amigos. Obrigado por ter nos recebido. Foi uma honra estar aqui e esse Gol Amigo continue, que possa fazer muitos gols aí para que a gente possa ter uma Rondônia melhor, uma Rondônia como ela merece, uma Rondônia cheia de solidariedade. Muito obrigado, deputado. Um grande abraço. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias somos motivados a melhorar cada vez mais.
Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.